Continuando, deu um problema aqui na memória da gravação, vamos continuar por aqui, pelo streaming, mudei a plataforma. E eu estava falando que, às vezes, a maior misericórdia que a gente pode permitir se dar e ser presenteado é realmente a liberação do outro, tá? Isso vai trazer grande alívio para você, vai trazer grande espaço para que você possa seguir sem esses pesos todos, sabe? Olhando para essas experiências todas como partes do processo, como momentos, como histórias que você viveu, que não destruíram você, que deixaram você mais forte. Isso não exime que você cuide dessas feridas, cuide dessas questões, mas elas não definem mais você. É o reconhecimento da sua força, reconhecimento que você tem alternativas e tem ferramentas para você construir uma história muito mais bonita, muito mais bela, que há lindos frutos aqui já na agulha para você receber. Pela pessoa incrível que você é, sabe? É o reconhecimento da misericórdia, é o reconhecimento de que você pode sim ser abençoado. Como carta do desafio, saiu aqui os portões do paraíso. Essa carta, amigos, amigas, fala de influências espirituais, amiguinhos que não têm carne e osso, amiguinhos espirituais, entidades, espíritos que podem estar, que estão contribuindo para que esse senso aqui de aprisionamento com essas histórias, eles estejam aí sobrecarregando a sua mente, sobrecarregando o seu corpo, afetando o seu senso de confiança, o seu senso de autossatisfação, tá? Então aqui essa carta ela indica influências espirituais, né, que podem tanto ser as influências espirituais, gente, em linhas gerais, em linhas bem simples, vou falar aqui para vocês. Quem quiser saber mais, conhecer mais, eu trabalho com ferramentas de liberação de entidades também, tá? Essas ferramentas são na perspectiva não religiosa, tá? Eu trabalho com as ferramentas de Access Consciousness, de conversando com entidades. Então, são ferramentas energéticas, tá? Entidades, a dimensão espiritual da vida, ela não é uma dimensão religiosa estritamente. Claro que as religiões, historicamente, elas lidam com entidades, né? Algumas mais que outras, algumas reconhecem mais que outras, cada qual tem o seu conjunto de regras, de rituais, de crenças no relacionamento com essas entidades, ou na liberação, ou no encaminhamento, ou na cooperação, enfim. A perspectiva que eu trago é a da dimensão da consciência energética. E o reconhecimento de que as entidades elas influenciam e podem influenciar, sim, a nossa vida, na medida em que a gente não está consciente, tá? Então, estar consciente já é o primeiro passo para que as coisas mudem, para que a gente não seja afetado por essas influências aqui, né? E como que chega, né? Eu estou sendo afetado, como que isso pode chegar? Amores, não importa se é alguém que está demandando você, se é alguém que está... E quando eu falo demandando, não é só fazendo um trabalho de arriar lá qualquer coisa e intencionar negativamente para você. Às vezes o pensamento, né, só de você pensar, intencionar, não tirar alguém da cabeça, tá constantemente pensando em algo, em alguém, isso pode ser um ex seu, né, uma ex-amigo, um ex qualquer coisa, um chefe perseguidor, sei lá. Dê aí a atualização, né? Faça aí a atualização para a sua questão agora, né? Para os atores da sua questão agora. Pode ser esses elementos, né? Pode ser uma mãe narcisista, uma mãe que acha que você é propriedade dela, um pai. Enfim, N pessoas podem representar essas pessoas que demandam você, né? E às vezes você mesmo é o demandante, né? Aquela pessoa que faz a maior magia negra para você, com um cultivo de pensamentos, né, autodestrutivos, numa espiral que vai se autoalimentando, né? Você se autodemanda, atrai os coleguinhas que vão reforçar e os coleguinhas, sabe? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi você que começou a se autodemandar, atrair os coleguinhas que vão reforçar o lombo, a pena e a culpa. Lembra que eu falei? Às vezes a gente tem uma programação que precisa pagar alguma coisa.
E aí você vai fazer escolhas que vão trazer essas dimensões e essas influências para sua vida, inclusive espirituais. Então aqui, a carta do desafio é uma indicação de liberação, né? A gente precisa liberar não apenas os encarnados, não apenas aqueles de carne e osso, e alguns já podem até ter feito a passagem, quanto liberar essas influências espirituais, até de pessoas que de repente fizeram a passagem e tinham alguma questão com a gente não resolvida ou mal resolvida. Então, meus amores, em linhas gerais, o que é necessário é consciência. Esteja consciente das influências que estão aí no seu campo. Faça perguntas, né? Uma pergunta simples: é isso é meu? Esse pensamento é meu? Isso aqui que está chegando para mim, me reforçando que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu vou errar lá o chute na hora de fazer o meu pênalti, que essa bênção não vai chegar, que eu não sou merecedor, que nunca vai ser possível, que eu vou repetir as histórias da minha família. Essas vozes, essas influências, elas são reais, né? Verdade, isso é real, tá? Então, tenha consciência, esteja consciente. Se você precisar ter mais clareza sobre isso, precisar de facilitação, numa perspectiva energética, me chame no particular, me chame no privado, que a gente pode olhar, perceber quais são essas entidades, quais são essas vivências e liberá-los, fazer a liberação, tá? Você tem autonomia para fazer as suas escolhas. Você é a entidade dominante da sua vida. Nada, nem ninguém tem poder sobre a sua vida, tem poder sobre você se você não der esse poder, se você não delegar esse poder. É você que delega o poder para que essas influências elas possam chegar, que elas possam ficar e que elas possam atrapalhar o seu momento. Nem elas vão poder atrapalhar essa colheita. Porque você já está aqui num caminho muito interessante de liberação, confiante na misericórdia. E quando fala de misericórdia, gente, pode ser misericórdia divina, pode ser misericórdia do universo. Adaptem aí para vocês. Misericórdia é uma graça, né? É uma escolha, né? É o lugar da gente sair dessa roda de, de acreditar que as coisas têm que se repetir todo o tempo, toda hora. Que a gente só tem uma escolha, que a gente não tem outras possibilidades. A misericórdia é o lugar de não, eu tenho, é compaixão, eu tenho outra maneira de viver e de fazer, eu tenho como liberar a mim mesma, eu tenho como liberar os outros, não trazer os outros para o meu presente, pessoas que já podem ficar no passado. Consciência, consciência. E a carta de finalização do nosso jogo, que indica aí a nossa orientação final, a nossa cerejinha do bolo, aquilo que assim, ó, isso aqui é para você, é a sua pegada, né? É a carta da elevação Tai Chi, né? Elevação Tai Chi é o quê? É consciência da sua energia, consciência do que você é. É uma carta em que você vai estar pode estar muito mais consciente de tudo aquilo que eu falei anteriormente aqui. Que você é o agente principal da sua vida, é a entidade dominante da sua vida. Elevação Tai Chi é consciência disso. É você estar imerso na consciência do que você é, na consciência do seu poder, tá? E quando eu falo poder, é poder de fazer escolhas, é poder de escolher o bem para você e por si, mesmo que ninguém tenha feito nunca por você, sabe? Talvez ao longo da sua história, talvez ao longo de toda a sua vida, ninguém te amou de verdade. Ninguém foi honesto com você de verdade. Ninguém soube perceber os presentes que você estava trazendo para essas pessoas de forma aberta e espontânea. Talvez você só tenha recebido realmente trairagem, sabe? Talvez você só tenha recebido porta na cara. Talvez realmente a história não tenha sido fácil. Talvez isso tudo tenha acontecido. Mas esse convite aqui é o convite para você reconhecer que você é esse presente para você que você sempre esperou do outro. Reconhecer que você é essa energia incrível, transparente, clara, sutil, acessível, gentil para você na sua vida.
E atualizar cada vez mais isso. Atualizar cada vez mais esse reconhecimento para receber mais disso. Quando você cuida dessa preciosidade que você é, desse presente que você é, quando você cuida de você, da sua energia, quando você está consciente disso, quando você mergulha, quando você relaxa para receber, é quando esses frutos, quando esses presentes, eles podem chegar. Eles vão chegar naturalmente, né? A ansiedade, você estava aí no início da leitura, ela se dissipa naturalmente pela consciência incrível do ser que você é. E do que você representa aqui para a Terra, o que você representa para o outro, a bondade presente que a sua vida é aqui, nesse agora. Então, naturalmente você relaxa. No que você relaxa, o fruto cai, meu amor. O fruto ele cai na hora que ele está maduro. As coisas acontecem quando acontecem, né? Existe toda uma série de fatores, né? Uma série de congruências necessárias para que esse fruto caia. Na hora dele ele cai. Quando está maduro, ele cai. A elevação Tai Chi é essa consciência que você tem de que você está sendo, primeiramente, porque primeiramente é ser. Antes de fazer qualquer coisa para que eu colha, sei lá o quê, você é uma energia. Você é uma consciência. Você está sendo uma energia, você está sendo uma consciência. E naturalmente esse fruto ele vai chegar por aquilo que você é, pela sua consciência e por aquilo que você atualiza por meio das suas ações. Então, não se preocupe com o coleguinha, não se preocupe com o que o colega vai chegar para o coleguinha, não se preocupe com a colheita do coleguinha, porque a colheita do coleguinha é do coleguinha, tá? Então, se o coleguinha está sendo uma energia destrutiva, negativa, se está... Porque antes de fazer qualquer coisa contra você, esse coleguinha, antes de agir, ele já está sendo isso na energia dele. Ele já está sendo essa energia. Ele já está sendo esse tipo de anticonsciência ou de inconsciência. Tá? Antes do ato, antes do verbo, antes da ação, já existe a energia. A pessoa já é isso. Tá? Então, o fruto é uma consequência, ele é natural. O fruto cai perto da árvore, né? Finalizando com os nossos adágios, né? As nossas pérolas. O fruto, ele sempre vai cair perto da árvore. Então, vai chegar para você os frutos que você plantou, vai chegar para o coleguinha os frutos que ele plantou também. Não há confusão nisso, há uma ordem nisso. Então, relaxe na consciência que você é. Relaxe na energia que você é. E haja da maneira que for coerente para você agir, né? Dê os passos necessários para atualizar essa colheita aqui. Mas os frutos, meu amor, eles vão cair perto da árvore que você é. Fique consciente, tranquilo, que você é uma árvore frondosa, bonita, bonito, elegante. E que lindos frutos, lindas colheitas estão chegando para você agora, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, depois da noite, vem o dia, depois da chuva. Sempre tem um arco-íris e um lindo sol. Amores, quem curtiu, curta, compartilha, ative o sininho, se inscrevam no nosso canal. Me chamem para as consultas particulares, para as liberações particulares, principalmente, ó, chegamos aqui numa dimensão dos portões do paraíso, dimensões de influências espirituais que podem estar impactando o seu momento, a sua vida agora. Então, se você quer ter mais facilidade com tudo isso, existem ferramentas disponíveis comigo, outros profissionais, enfim, com o que você acreditar, com o que ressoar para você na sua vida. Um beijo e até a próxima. Até mais!